E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco. Incha, prepara o teu coração, porque nós estamos diante da história. Não há nenhuma dúvida. O Sup tá jogando o Aberto de Santos lá na Espanha. A Europa para no dia de hoje, porque eu vou trazer a inesquecível rodada número 6 e mais. Nessa partida que o Sup pegava um forte mestre internacional de Israel, o Rosen, de 2.508, jogando para nível GM, não há nenhuma dúvida. O Sup aqui, ele inventou uma linha nova dentro da Siciliana Najdorf. Rafael, eu não posso acreditar, mas acredite, isso daqui é história. Essa variante que eu vou intitular Siciliana Najdorf, variante Sup. Prepara o teu coração, brasileiro. Prepara a pipoca e vamos a esta partida brutal agora! E antes de eu estar para essa partida inacreditável, eu quero apresentar para vocês uma forma de ganhar uma renda extra através da internet. Coisa que há tempos atrás eu achava completamente impossível, mas de fato, eu e a Jenny hoje vivemos do mundo online. Eu quero apresentar para vocês a comunidade Nova Economia, que é uma comunidade focada em te levar até o conhecimento de como ganhar uma renda extra através da internet. Então tu pode ganhar com o Instagram, com a Amazon, como ganhar também criando a tua empresa no iFood ou criando um negócio. Tem muito conteúdo lá dentro, tá? Para que tu ganhe online. Agora, não é mágica, exige trabalho. Então, para que tu ganhe uma renda extra através da internet, exige trabalho diário. E se tu tem esse interesse e quer esse conhecimento, eu vou te incentivar colocando aqui na descrição o acesso a 3 aulas da comunidade para que tu entenda como funciona o processo. E se tu gostar, tu pode participar e criar a tua renda extra, que pode começar aos pouquinhos e um dia até chegar a se tornar a tua renda principal, como é o meu caso hoje e da Jenny. Corre lá, clica no link que tá na descrição e não fica de fora. E de brancas, e o Brasil vai com a locomotiva brasileira contra o Rosen MI de Israel, e o Sup, claro, largou ele mesmo. Equatrino, favorito de Eita lá, uma Siciliana Najdorf. Agora, vamos chegar aqui no momento mais marcante, porque notem que nenhum jogador vai gastar tempo nessa fase inicial, porque eles entram numa linha muito conhecida e muito teórica. Vejam como os relógios mal vão se movimentar. O Sup jogou a linha do Bispo E2, que é a linha do Karpov, bem posicional. Segue natural E5, cavalo B3, vejam lá. Passa o Bispo preparando a ideia do Roque, e agora Bispo E3. Tudo aqui é normal. Vejam que ninguém está consumindo muito tempo no relógio. Bispo E6 também é o lance mais jogado. E agora o Sup joga a linha do cavalo D5. Também é muito conhecida. Então aqui estão dentro, de fato, da teoria. E foi jogado o lance cavalo D7. Rafael, primeira dúvida aqui. Por que ele não toma em E4? Porque aqui tu já leva um golpe. É um golpe famoso, que é o lance Bispo B6, te toca a dama. E quando a dama sai, o Bispo aqui segura, olha lá, a entrada do cavalo e tu perde tudo. Pô, tudo vai abaixo. Isso aqui seria uma capivarada sem fim. O MI não entrou nisso, claro, ele conhecia. Ele passou o cavalo para D7, segurando forte a casa B6. E agora, dama D3, rock and roll. Rafael, realmente, tudo jogado muito rápido. A posição aqui tá em equilíbrio, exato. E segue ainda dentro da teoria da Najdorf, que é extensa nessa variante, que é a tomada do cavalo em D5. O cavalo tá muito bem colocado, então as brancas eliminam esse cavalo. E depois dessa retomada vem o lance torre C8, e claríssimo. Em algum momento as pretas querem argumentar que vai ter uma pressão por essa coluna. E o lance técnico aqui é o lance que o Sup jogou, o lance C4, de novo jogado muito rápido. E agora vamos chegar no momento marcante. Por quê? Aqui foi jogado o lance A5. E a ideia que as pretas vão botar em algum momento é tentar tirar o cavalo de B3 para ganhar um pouco mais do controle da casa C5. Vejam que o Sup nesse momento ele joga o lance torre de A E1, que é um lance também natural, ele traz essa torre para a partida, e agora o MI joga o lance G6. E tudo tá normal. Ele vai trazer a ideia de torre E8 e passar o bispo para F8, depois G7. E aqui é o momento mais marcante dessa partida, porque nessa posição, o Sup ele vai inventar um lance completamente novo, nunca antes visto na história do xadrez. O lance mais jogado aqui é rei H1, a gente vai entender isso. Mas o Sup jogou A4, que é inclusive o lance número 2 da máquina. Agora, esse lance é uma coisa nova. Então vejam que o Sup tinha 1h29 no relógio, ele não gastou tempo para chegar nessa posição, ele conhecia, o MI também não gastou tempo, ele também conhecia. Agora, esse lance, de fato, ele surpreende, porque o lance técnico e conhecido aqui é o lance rei H1. Tem muitos jogos ainda com o rei H1, e vejam que a linha principal segue ainda extensa com torre E8, e agora as brancas jogam F4,
E aqui chega um momento marcante onde as pretas jogam o lance A4 para ganhar um pouco mais do controle da casa C5. Agora, Rafael, entendi. Aqui segue equilibrado. Mas qual a ideia do Sup jogando o lance A4? Ele muda os planos das pretas, porque as pretas já não têm mais esse avanço. E aqui o MI tentou seguir mantendo a partida dentro da teoria. Olha, ele jogou o torre E8 para passar o bispo para casa de G7. E aqui vem o ponto do Sup, o ponto estratégico da Siciliana Najdorf, variante Sup, que é o lance bispo D2. Isso aqui é brilhante. Isso aqui é brilhante. Aqui talvez o Sup já tá calculando da própria cabeça, ou talvez ele conhecia a ideia do A4, ou tinha preparado essa ideia, mas a máquina aqui queria G4, que é uma ideia também interessante, mas esse daqui ele faz muito mais sentido do ponto de vista humano, porque olha o que vai acontecer nesse meio jogo. Claro, faz sentido o A4, ele tá ameaçando agora tomar o peão de A5, já era uma dúvida de por que o A4, né? Porque nessa posição, se tu não tivesse com o peão aqui, ainda teria o avanço. Só que agora não tem. As pretas são forçadas a defenderem o peão com B6, foi o que foi jogado, e agora o Sup joga o rei H1. E tudo vai fazer sentido para todo mundo que tá acompanhando esse vídeo nos próximos lances, porque aqui o MI joga o lance H5, ele tá dizendo que uma hora o cavalo pode até entrar na casa G4, e agora o Sup joga o lance F4. E vejam que a alma dessa variante é o bispo D2. Esse bispo vai vir para essa diagonal. E vejam que o Sup bota o F4 da linha teórica, que traz a ideia de abrir essa longa diagonal, que na linha teórica não é usado, mas aqui vai funcionar como uma luva, vai cair como uma luva perfeita. Vejam que nessa posição o MI não tem outro lance se não tomar. Porque se qualquer outro lance que ele jogar, ele leva F5 e aqui tu tá destruído. Porque tem uma pressão enorme surgindo ali em G6 e a tua posição vai abaixo. Então o MI é forçado, o único lance é tomar em F4, e aqui tu entende que o Sup não quer tomar de bispo, ele toma de torre. Tudo aqui faz sentido. Veja que o Sup estava gastando tempo no relógio, claro, aqui ele estava calculando, talvez tentando se recordar de qual era a ideia fina do bispo D2, mas o que o Sup está dizendo? Que o bispo não vem para cá, ele vem para C3, olha lá, e é a alma da partida, porque combina, porque agora vem torre F1, e olha como ele vai botar uma pressão infinita no cavalo de F6. Além de tudo, se o cavalo sai com as torres dobradas, tu também tá perdendo F7. E aqui os problemas já são terríveis para as pretas solucionarem, a posição tá equilibrada, mas tu vai ter que jogar o fino. Vejam que o MI joga bispo F8, ainda tentando trazer para aquelas ideias mais conhecidas e botar agora o contraponto também do bispo que vai entrar nessa diagonal. Então bispo G7 é a ideia das pretas, e o Sup aqui, ele dobra na coluna, preparando a bomba que vai ser bispo C3. Bispo G7 joga agora o MI, e nesse momento o Sup joga bispo C3, e aqui é um dos momentos mais importantes, vai chegar já, porque agora o MI joga dama E7, ele ameaça ganhar o bispo, o Sup defendeu, e vem agora o lance cavalo E5, que aqui parece que as coisas esquisitaram. Esquisitaram? Vejam lá. Porque se tu tiver que dar o bispo, que é a alma da tua estratégia para as brancas, aqui a coisa se complica. E se tu não der o bispo, vejam que o peão de C4 virou um alvo. Então, para que tudo isso que o Sup fez continue fazendo sentido, ele vai ter que justificar essa ameaça agora em C4. E o Sup jogou o da máquina, dama G3. Rafael, não é possível? O peão caiu de duas formas diferentes. Exato! Mas o MI aqui, ele defendeu com o cavalo D7. A gente vai entender, Rafael, por quê? Cada um consigo entender por que ele não tomou de cavalo. Bom, essa aqui é a ideia mais direta, é que tu pendura uma peça. E aqui já era. Rafael, não me explique o óbvio. Eu não tava pensando na tomada de cavalo, eu tava pensando na tomada de torre. Porque aqui a diagonal segue trancada. Exato. Mas se tu tomar de torre, tu também perde uma peça. Porque eu tomo em E5 e tome como tu tomar, tu pendura a torre na casa de C4. E se tu trocar as torres, eu defendo meu bispo que tomou teu cavalo. E aqui tu tem, de qualquer maneira, uma peça a menos. Rafael, entendi. Não tem problema. Por isso, o tema todo dessa diagonal, o cavalo ali ameaçado, se tu tomar aqui, o MI defendeu. Então vejam lá, ele tá dizendo que vai tomar em C4 de cavalo, porque agora não é aquela mesma ideia do cavalo caindo em F6. O que jogou o Sup? Cavalo D4. Cavalo D4 ele jogou. E parece pior agora, porque o peão tá caindo ainda mais forte. Rafael, e aqui tem que tomar. Mas o MI não tomou, ele jogou cavalo C5. Rafael, larga o xadrez. Ah, não dá pra entender, homem. Por que o Messi Internacional não tomou o peão?
É a variante sup. Tudo faz sentido. Aqui tu leva esta bomba brilhante. E aqui tá perdida, é incrível. A alma dessa variante é o bispo de... É a alma. Olha lá, ameaça a dama, ameaça o bispo. E aqui tá perdendo uma peça em G7. Se tu tirar a dama, tu perde o bispo. E se tu tomar, tu leva mate. É incrível, é incrível. Rafael, calma lá. De novo, não me fale o óbvio. Eu não pensei em tomar de cavalo, levando cavalo F5. Eu pensei em tomar de torre. Qual o problema com esse lance? É a mesma coisa. Cavalo F5 e tu tá perdido. Agora parece que não, porque o bispo com o cavalo em E5 não tá aberto tocando em G7. Parece que, claro, veio uma ameaça na dama e no bispo, mas parece que eu posso tomar o cavalo, mas de fato tu não pode, porque tu toma o cavalo, mas tu perde a torre na casa de C4. E claro, olha o fantasma do mate. Se tu retomar a torre, tu leva mate. Então tudo é perfeito o tempo inteiro. É uma coisa fantástica isso aqui que tá acontecendo aqui. Bom, o MI viu que ele não podia tomar de maneira nenhuma um peão envenenado, então ele passou o cavalo para C5, dizendo, calma lá, meu cavalo tá bem. Só que aqui o sup joga bispo C2, controlando forte a entrada na casa D3 e adicionando mais uma peça pro ataque. Então o sup jogando no ataque. Nesse momento, a pressão é tão forte aqui na casa de F7 que o mestre internacional ele começa a reforçar, olha lá. Ele joga o lance torre C7 para poder tirar a dama daqui, vejam lá, mantendo a torre segurando esse peão. Porque, claro, sempre tem a ideia do cavalo F5, que é uma coisa que assusta o tempo todo. E o sup joga H3, ele controla G4, e aqui ele passa a vez para ver o que o MI vai fazer. O MI siga jogando, olha lá, dama D8, parece que tudo tá sólido, esse lance parece natural, mas aqui é um erro, E é difícil de punir, muito difícil de punir. O sup encontrou o da máquina nesse momento, que é o lance cavalo C6. É a única forma de buscar uma vantagem de brancas a partir do lance dama D8. Parece que as pretas conseguiram se reorganizar. A coluna F vai ficar sólida, mas tu leva essa bomba que toca a dama e ameaça também o cavalo. Só que aqui parece que o sup tá dando um peão. O MI tomou. Falou, calma lá. Aqui tu deu um peão. Só que a ideia do sup nunca foi retomar. Ele joga bispo toma G7. O bispo de C3 é a alma. É a alma. Este bispo tem alma brasileira. Incrível. E tu não pode tomar. O MI aqui voltou o cavalo. Rafael, por que não pode tomar? Porque tu leva mate. Não tem essa opção. Tu leva torre e toma F7. E depois da retomada, cheque, rei H8. E aqui tu vai levar mate. Não tem mais como defender. Não tem mais o que fazer. Acaba o jogo na hora. Então o MI voltou o cavalo. Veja, ele tá dizendo, bom, tu tomou o meu bispo, que era o meu zagueiro, mas eu ainda sigo com o mesmo material. Exato. Só que o bispo segue ainda como alma da partida. Ele joga bispo F6, toca a dama. E quando a dama sai para C8, o sup joga a dama G5. E vejam como ele vai ganhar pela grande diagonal. Porque se eu jogo dama H6, é mate em G7, mate em H8, não tem o que fazer. Parece que o último esperneio das pretas é o que jogou o mestre internacional. Ele ameaçou agora tomar o bispo. E claro, se esse bispo cair, a alma da partida, ela vai se perder. Só que o sup não permitiu. Ele jogou outro lance brilhante. Ele não deixou. Olha que incrível! Porque se tu tomar agora, tu dá a dama. E aqui tu tá completamente perdido. E o pior, tu não tem mais como defender dama H6 pra mate em H8 e G7. O bispo, de fato, ganha o jogo. Ganha o jogo. O MI aqui no completo desespero não tem mais como defender a ideia do mate entrando. Então ele sacrificou a dama. Esse aqui já é um lance de completo desespero. E claro, aqui o sup falou, bom, tu pega o bispo, que é a alma da Siciliana Naidorf, variante sup, mas aqui tu perde a dama. E essa posição é completamente perdida. O MI ainda argumentou que ele tem cavalo H7, mas aqui a posição é muita vantagem material, dama G3. E quando toma, do lado de lá vem agora uma ameaça em C4 e o sup aqui vai jogando xadrez, né? P3 consolidou e agora é só deixar a vantagem material fazer o seu papel. Rei H8 tá jogado, agora o sup joga dama E3, ele ameaça tomar por aqui. O MI defendeu segurando e o sup falou, calma lá, eu devolvo, tem tanto material que eu devolvo um pouco. Vejam lá, ele dá a torre, claro que ele tá ameaçando tomar em D6. Aqui o MI tomou a torre, mas depois da retomada, o mestre internacional nesse momento abandonou essa partida. Imortal! Imortal! Rafael, por que foi que abandonou se eu tô vendo que a ameaça é aqui, mas ainda tem torre D8? Porque tu perde de qualquer maneira. Tu leva esse e agora esse. E aqui
tu vai ficar com torre contra a dama. Fim de jogo. Vamos, Brasil! Isso é história! E tá no ar a precisão dessa partida inesquecível. O A4, o Bispo D2. Vejam que a máquina não marca nenhum brilhante. 95.1 se fosse o Magnus. Já era 2, 3 brilhantes dentro desse mesmo jogo. Agora, resultados atualizados no ar. O Sup vem na segunda colocação, empatado em 5,5 com os jogadores da ponta no Aberto de Santos. E nesse momento, ganhando mais de 8 pontos de rating, já voltando para 2,581. Seguimos de olho dentro do detalhe. Se tu curtiu a análise, gostou da partida, não esquece de likear. E até os próximos vídeos!